trocou o GC na tela do canal do YouTube, porque eu tenho atualizações, inclusive, sobre a situação do Marcelinho. A situação é a seguinte, não chegou nada para o Atlético, nada, não tem nada para o Atlético ainda, o Atlético não sabe de proposta, o Atlético está ouvindo buchicho, como a gente também tem ouvido buchicho. Mas eu chequei com uma fonte aqui, que eu falei há pouco pelo WhatsApp, da Tombense. Tem uma situação muito boa para Tombense pelo Marcelinho, é boa para Tombense e maravilhosa para o Marcelinho, do ponto de vista financeiro. É do futebol dos Emirados Árabes. A proposta já está nas mãos da Tombense e a qualquer momento o Atlético pode ser avisado sobre a situação. Como o jogador é da Tombense, o Atlético receberia apenas uma compensação financeira em relação aos salários pagos. É a taxa de vitrine? Eu não sei se é uma taxa de vitrine. Pelo que eu fiquei sabendo aqui, pelo que eu apurei, seria um valor relacionado aos salários pagos ao jogador. É uma compensação financeira. Tipo assim, Atlético, você gastou tanto, usou o Marcelinho e tal, você gastou quanto? Gastei X. Então toma o X aqui e o jogador vai embora. Mas o Atlético não pega nada pela negociação, porque o Marcelinho não é jogador do Atlético. Ele estava emprestado ao Juventude ano passado, veio contratado, foi um acerto espetacular do Adson Batista, uma grande contratação do Adson, mas o jogador agora deve, coloco no condicional porque, repito, para o Atlético ainda não chegou nada. Mas não tem que chegar para o Atlético, tem que chegar para a Tombense, do Eduardo Duran, que é o dono dos direitos econômicos do jogador. E uma outra situação, o Caio Dantas, essa que é exclusiva nossa, que a gente detonou ontem à tarde. O Caio Dantas tem uma proposta de compra do Novo Horizontino e o Atlético não vai dificultar a saída do jogador. O Atlético vai receber um valor bom. Pelo que eu fiquei sabendo, o Atlético não terá prejuízo em relação ao investimento que ele fez no começo da temporada junto ao Guarani. É praticamente empate. O que o Atlético gastou, ele vai receber de volta agora. A negociação está em andamento. O Novo Horizontino já entrou em contato com o Adson Batista e o Caio Dantas não veste mais a camisa do Atlético. Não veste mais a camisa do Atlético. Porque se ele jogar mais um jogo, ele não pode mais ser negociado com a equipe da Série B. Que ele faria 8 jogos e estaria fora. Ele já tem 8 jogos, ele faria o 9º jogo e ficaria praticamente impossível pelo regramento, pela regra da competição, ele não poderia mais ser transferido. Então o Caio Dantas não veste mais a camisa do Atlético. E para a vaga do Caio Dantas, o Watson já escolheu a figura, já escolheu o jogador. É o Lelê. A situação do Lelê é a seguinte, tem um tweet que eu postei mais cedo, põe na tela do YouTube aí que fica mais fácil de explicar aqui, Eduarda. A situação do Lelê é a seguinte, o Lelê, ele tá aí na tela, o Atlético tem um acerto com o Fluminense pelo atacante Lelê. Ele só não foi anunciado porque os clubes aguardam o ok oficial da CBF. Lelê já defendeu o Fluminense e o Ceará em 2025, o que impediria uma nova transferência. Caso haja liberação, o jogador será anunciado. Só que existe uma brecha. Que brecha é essa? Partidas de campeonatos estaduais e regionais não são contados pela CBF como partidas do calendário oficial. Então, nessa brecha, como ele fez apenas jogos pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Nordeste pelo Ceará, em casos de calendário nacional, não contaria como 2 transferências, e apenas como um time só, ele só defendeu o Fluminense. Então é isso que está sendo aí colocado na mesa de discussão. O Adson está pessoalmente tentando resolver isso com a CBF. Assim que ele tiver o aval, o Lelê será anunciado como contratação do Atlético. É muita coisa, Danilo Dias, jogador saindo. Essa do Marcelinho foi uma pedrada, né? Porque o momento do Marcelinho simplesmente fenomenal. O que você me fala aí desse troca-troca, dessa movimentação gigantesca dos bastidores do Atlético nessa janela de julho e visão a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, craque? Primeiro que parabenizar a Tombense, ao Marcelinho, ao Atlético, né, por ter tido esse feeling aí de entendimento entre os três. Vai ser bom pra Tombense, o Atlético foi uma vitrine que o jogador se mostrou, o Atlético também vai ter uma compensação aí, pelo menos um mínimo do que foi gasto investido no jogador nesse período que ele teve aqui, mostrou o talento, é um jovem ainda, 22 anos, o Tim até olhou, ele é natural de Anicuns, é um goiano como nós, então assim, sucesso primeiramente pra ele, que ele consiga ajudar a família, consiga ter aí o seu desempenho financeiro, que é o que o atleta precisa ter numa carreira tão curta. Então a palavra ao Marcelinho, que ele tenha sabedoria, que ele seja sábio aí nessas decisões e que ele seja feliz antes de mais nessa nova empreitada dele aí. Deixou portas abertas sem sombra de dúvidas aqui com a camisa do Atlético. Em relação ao Dantas, é um jogador que esperava-se muito dele, ele deixou uma boa imagem no interior de São Paulo, fato, jogava no time com todo respeito à instituição, mas o time era péssimo do Guarani o ano passado, tanto é que está na divisão que está hoje. O Dantas se destacou naquela altura fazendo mais de 10 gols, se eu não me engano, ou foram 10 na Série B do ano passado, um dos artilheiros,
era a peça-chave, referência daquele time, ganhou notoriedade a nível nacional, foi disputado por clubes, inclusive, da nossa cidade, por outros clubes também no interior de São Paulo. O Atlético saiu na frente, com o poder que o Adson teve de convencimento e o poderio financeiro, e agora o Adson também não vai se obster, vai ter esse retorno de novo, muito inteligente. Jogador é assim, não deu certo aqui, pode dar certo ali, lá no interior de São Paulo pode ser que ele consiga ter mais sucesso do que foi no Atlético. É um jogador que, pra mim, teve uma passagem apagada, ele não conseguiu desempenhar aquilo tudo que se esperava dele, e também ele deve ter a sua autocrítica, não conseguiu dar ao Atlético tudo aquilo que todos esperavam e ele mesmo poderia ter dado. Então fica essa, não é mancha, mas fica esse percalço aí pelo caminho. Não foi feliz como foi no Vila Nova, onde na Série B marcou também seus 10 gols, e aqui no Atlético fica pelo caminho uma passagem aí apenas por cima, digamos assim, e vida que segue. Em relação ao Lelê, parece que tem uma situação lá no Nagoya, né? Ele já voltou já, porque a CBF não deu a liberação. Pois é, mas ele foi negociado com o Nagoya, inclusive ele já tá de volta ao Brasil, porque a CBF não deu liberação. Pois é, eu até busquei aqui a informação dele, foi assim, o Fluminense emprestou ele pro Nagoya até o final desse ano, né? E ele não poderá disputar partidas oficiais pelo clube japonês nesta temporada. Isso. A informação foi divulgada pelo Nagoya, que alegou ter sido surpreendido por um posicionamento da FIFA durante o processo de registro. Justamente por isso, porque ele já teve 2 negociações nessa temporada. Do Fluminense pro Ceará, e essa seria a terceira negociação. Seria o terceiro clube dele na temporada. Essa nota é até oficial do clube japonês lá. Eles ficaram surpresos com isso, então possivelmente ele pode voltar a jogar aqui, né? Jogaria até o final do ano aqui e depois voltaria pro Japão, já que o Fluminense não tem interesse na volta dele. É um bom reforço. Grande contratação, você tá doido. O Lelê, ele faz parte daquele time do Naninho. Você lembra? Luciano Naninho, que o Volta Redonda foi vice-campeão carioca. 2023. Os 3 craques, 2023. Os 3 craques do time do Naninho veio pro Vila Nova. O Lelê foi comprado pelo Fluminense, foi o artilheiro do campeonato carioca naquela temporada, com o Gabigol, com o Pedro, com vários bons jogadores, o Cano, o Vegete também já tava lá do Vasco da Gama, e ele foi o artilheiro da competição. E tinha o Dudu volante também. Eram os 3 craques do time. Que, Jean Lopes? Oi, Jean. Ele era do Nova Iguaçu, não? Não, do Volta Redonda. Do Volta Redonda. Ele era do Volta Redonda. Foram os 3 craques daquela temporada lá. Só confirma essa informação pra mim aí. Confirma essa informação, mas é quase certeza que ele era do Volta Redonda. Mas enfim, o que você me fala aí, Jean, já que você me interrompeu aqui de forma abrupta, substancial e totalmente indesejada, mas já aproveita aí e fala pra mim, o que você me fala, principalmente da saída do Marcelinho? Volta Redonda, tá? É Volta Redonda mesmo, né? Tá confirmado aqui. É muito ruim, né? O Marcelinho é o principal atacante do Atlético nesta Série B. Até começou claudicante no time, eu não gostei do campeonato goiano dele e nem do início da Série B, mas o momento dele é excepcional. Tem jogado muita bola, né? O Tim até comparou ele com o Robert em termos de partidas, os dois jogaram 14 partidas, mas o Marcelinho jogou 1.071 minutos e o Robert 716. Então, bem menos minutos o Robert. Agora, Thiago, o que me preocupa é essa inconstância no Atlético, né? Muito jogador entrando, saindo. Isso fica difícil de você colocar um time assim, com sequência, com padrão de jogo. Isso é ruim para o Atlético. Caio Dantas, realmente, a saída dele não vai fazer diferença, porque é um jogador que não tem jogado nada, mas o Marcelinho vai fazer muita falta. E o dinheiro que você falou deve ser da quebra do contrato, porque o Marcelinho tem contrato com o Atlético até o final do ano. Então esse contrato vai ter que ser quebrado, deve ter multa. Quanto ao Lelê, não tem multa, é um jogador que tem... Não tem multa. Não tem multa porque ele estava emprestado. A Tombense, que é a dona dele. O caso dele é semelhante ao do Bernardo Chapo, É igualzinho ao do Chapo. O Vila Nova recebeu apenas a compensação dos salários. É apenas isso, você entendeu? Não teve nem vitrine. Tudo bem. Não teve nem vitrine. Entendi. Né? A saída dele é muito ruim. E agora, quanto ao Lelê, é um jogador que lembra muito o futebol do Aleph Manga, né? Comprido, aquelas pernas meio desengonçadas. Ele teve uma grande passagem realmente pelo Nova Iguaçu. Volta Redonda. Volta Redonda, 15. Volta Redonda. Pega os dados aí, Jean. Pelo 15 Volta jogos, Redonda. 14 gols. 14 gols, né? Pega aí os dados aí pra você. Então, aí o Fluminense contratou ele não deu conta de jogar no Fluminense. Vamos ver se no Atlético ele consegue jogar. 2h56 agora, Casarão Goiano tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil. BR 060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. Fanático Sim Digital, futebol ano todo por um preço ridículo. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Vedacil de Goiás para todo o Brasil, mantendo a sua máquina em movimento. E Shopping do Escritório, o móvel sempre na sua medida. Tim, eu comemorei muito a contratação, a provável contratação do Lelê,
Porque para mim é uma contratação que chega como reforço, na acepção da palavra. O Adolfo falava muito isso, né? Nem toda contratação reforça. Justamente. É a contratação. Tem jogador que reforça, esse sim é reforço, e tem jogador que não acrescenta nada. Esse não é vem reforço. só para compor elenco. O Lelê não. O Lelê é uma contratação de peso para a Série B. Só que aí é o mesmo passo que tem a boa negociação do Caio Dantas com o Grêmio Novo Horizontino, que aqui não funcionou, mas eu continuo elogiando a contratação. Foi uma grande contratação do Watson. Se o cara não jogou, o que é problema do cara? É do jogador, não é do dirigente, né? Não é culpa do Watson, é culpa do Caio Dantas que não deu conta. Mas aí vem essa bomba do Marcelinho. Essa do Marcelinho é terrível. Ele estava vivendo um momento fantástico, né? Pra mim sim. Pra mim, o melhor jogador do Atlético na atualidade. Só lembrando que ainda não tá fechado, ok? Mas pelo que eu fiquei sabendo aqui... Se acontecer, pra mim, perde muito o Atlético. Vai embora. Em relação à troca, né? Pra mim seria uma troca, a saída do Caio Dantas com a chegada do Lelê, caso o Atlético consiga realmente, junto à CBF, essa liberação do Lelê, pra mim é uma ótima contratação, um jogador que tem característica diferente do Caio Dantas também. Tô com você, eu gosto do Caio Dantas, mas não encaixou. Não deu certo aqui no Atlético Goianiense, mas se realmente trazer o Lelê, pra mim, até qualifica ainda mais essa parte ofensiva da equipe do Atlético, essa chegada, essa possível chegada. Agora tem que ver na CBF. Se fosse o Edinaldo, acho que já estaria liberado. O Edinaldo, o Watson tinha o Watson tinha um relacionamento bom. O Watson tinha uma ponte muito boa. Não, mas a federação hoje também, com o presidente... o Chaldi, né? Vamos ver se vai ter esse entendimento, né? Da questão dos estaduais não ter o peso. A federação está tentando ajudar. É, a federação hoje tem um peso grande com a CBF também. Acho que vai resolver a situação. Aí teve até um ouvinte nosso aqui que perguntou: se os japoneses não conseguiram, o atleta vai conseguir? São situações diferentes. Para o Japão seria uma transferência internacional que precisaria do aval da FIFA. Da FIFA, não teve o aval. Agora a transferência nacional é aval da CBF. Então, consegue. Tem a brecha na lei. O doutor Paulo Henrique Pinheiro até postou já a lei lá pra gente no grupo, né? Tem a brecha. Então, tendo a brecha, pra mim não vai ser problema não. O Lelê vai ser jogador do Atlético, que pra mim é uma grande contratação. Baita de uma contratação. Mas lamento demais essa provável saída do Marcelinho. Tava vivendo um momento simplesmente se ficar o Marcelinho com a chegada do Lelê, fica um ataque muito forte. Nossa Senhora.